CNJ lança Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Ministério Público faz operação contra integrantes de organizações criminosas. Desde cedo estão sendo cumpridos 300 mandados em 9 estados. Governo suspende radares de fiscalização de velocidade móveis em rodovias federais do país. E ainda, magistrados e juristas prestigiam o lançamento do livro Federalismo Sem Juízo. Não só um debate acadêmico, mas também questões concretas envolvendo uma inúmera quantidade de ações nesta casa. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Diário Oficial da União de hoje traz a suspensão do uso de radares de fiscalização de velocidade móveis em rodovias federais do país. O documento assinado pelo presidente Jair Bolsonaro informa o Ministério da Justiça e a Polícia Rodoviária Federal da decisão, mas não especifica quando a medida deve entrar em vigor. No entanto, o despacho informa apenas que a suspensão valerá até o Ministério da Infraestrutura, pasta responsável pelo CONTRAN e DENATRAN, concluir uma revisão das normas sobre fiscalização eletrônica e velocidade. E determina ainda que o Ministério da Justiça revise os atos normativos internos sobre o tema. O Ministério Público, com o apoio da Polícia Federal, realiza uma operação em 9 estados contra integrantes de organizações criminosas. Até o momento, 88 pessoas foram presas. Quem tem os detalhes da operação e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, entre os alvos dessas operações estão membros de facções como o Primeiro Comando da capital, o Bonde dos 13, Família Terror do Amapá e Família do Norte. As operações ainda investigam laranjas do Comando Vermelho e policiais militares denunciados por corrupção e associação criminosa. Ao todo, os grupos de atuação especial contra o crime organizado cumprem 300 mandados de busca e apreensão e de prisão. Só no estado de Alagoas estão sendo cumpridos 37 mandados de busca e apreensão e 42 de prisão. No Rio de Janeiro estão sendo cumpridos 41 mandados de busca e apreensão contra policiais militares. A operação é do colegiado que reúne os GAECOS do país, o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas dos Ministérios Públicos Estaduais. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carolina. A 8ª Vara Civil Federal de São Paulo decidiu suspender a portaria do último dia 7 do ministro das Relações Exteriores, que concedeu passaporte diplomático ao pastor Valdemiro Santiago de Oliveira e à esposa dele, Francileia de Castro Gomes de Oliveira. Na decisão, o juiz questionou o efetivo interesse do país na concessão dos documentos de viagem diferenciados para o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. O magistrado também cita a laicidade do Estado brasileiro estabelecida pela Constituição e determinou o recolhimento ou anulação dos passaportes diplomáticos em até 5 dias. Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram nesta quarta-feira ações que questionavam leis estaduais. Uma das normas foi considerada inconstitucional. Ela previa pensão vitalícia a ex-governadores do estado do Piauí. Na ação, a Ordem dos Advogados do Brasil questionava a lei de 1999, que alterou a Constituição do Piauí. Naquele ano, a pensão passou a ser vitalícia para governadores e ex-governadores. O benefício também se estenderia às viúvas de ex-governadores. Para a OAB, esse tipo de norma vai contra a Constituição, que não autoriza subsídios para quem não é ocupante de cargo público. A lei foi considerada inconstitucional por unanimidade no plenário do STF. Os ministros também decidiram derrubar a lei do Tocantins, que regulava os serviços de radiodifusão comunitária no município de Augustinópolis. A justificativa é que apenas a União pode criar lei regulamentando esse setor. Também nessa quarta-feira, os ministros mantiveram lei de Alagoas, que previa gratificação aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado que se dedicavam exclusivamente à função. Eles consideraram que, no caso, o abono não viola a Constituição porque há uma justificativa para o recebimento da gratificação e ainda garante o princípio da eficiência. E hoje é quinta-feira, dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Confira agora a pauta de julgamentos da tarde de hoje.
Matéria penal é o único tema previsto para a sessão plenária desta quinta-feira. O primeiro julgamento é um agravo regimental em ação penal em que se discute o prazo de 10 dias previsto no Código de Processo Penal para apresentação de resposta escrita em processos deste tipo. Recurso extraordinário debate se penas transitadas em julgado extintas há mais de 5 anos poderiam ser consideradas como maus antecedentes. Proposta de súmula vinculante pode ser votada com o seguinte texto: surgindo indícios do envolvimento de autoridade que detenha prerrogativa de foro, a investigação ou ação penal em curso deverá ser imediatamente remetida ao tribunal competente para as providências cabíveis. 2 ações diretas de inconstitucionalidade questionam a constitucionalidade de lei federal, que trata da prisão temporária. O processo que fecha a pauta é um habeas corpus sobre a possibilidade de aumento de pena em casos de estupro e atentado violento ao pudor, conforme a Lei de Crimes Hediondos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E como está na pauta, os ministros devem julgar hoje a legalidade de um instrumento muito usado pela Operação Lava Jato, a prisão temporária. São 2 ações sobre o assunto, uma do Partido Social Liberal, o PSL, a outra do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. A prisão temporária ocorre normalmente para evitar que os investigados atrapalhem o andamento das investigações. Ela é regulamentada pela Lei 7.960 de 1989. Tem prazo definido, 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5. A prisão temporária só pode ser decretada durante a fase de investigação do inquérito policial. É usada para que o Ministério Público ou a polícia faça a coleta de provas. Depois ela pode ser transformada em prisão preventiva. Uma das ações na pauta do plenário é do PSL. O partido questiona a prisão temporária de pessoa não condenada. Afirma que a lei não estabelece contra quem a ordem desse tipo de prisão poderia ser decretada e que o crime contra o sistema financeiro não pode ser equiparado ao terrorismo, tortura e tráfico de drogas. Já a ação do PTB alega que a redação da lei é imprecisa e provoca controvérsia no meio jurídico. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento a um mandado de segurança em que o PPS queria impedir a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. Na decisão, o ministro Lewandowski afirmou que o plenário do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que partido não tem legitimidade para apresentar mandado de segurança coletivo sobre assunto que não tenha relação direta com a própria atuação política. E você vai ver no próximo bloco, o CNJ lança Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Tudo vai ser unificado em um único programa de controle sobre menores que estão em acolhimento. O novo sistema já foi implantado e está em teste em 6 tribunais. A Justiça de Brasília condenou a administração pública a indenizar uma criança por erro médico. A criança foi picada por escorpião e ficou com sequelas, mas não foi diagnosticada nem tratada como deveria. O John tem 6 anos e caminha devagar. Tem dificuldade para executar tarefas com o lado esquerdo do corpo. Ele teve paralisia cerebral provocada por uma picada de escorpião. Na época, o John tinha 2 anos. Ele brincava no quarto com o irmão quando foi picado. A mãe ouviu os gritos, socorreu o menino e viu o escorpião bem perto do pé dele. Todos foram para o hospital. Mas, chegando lá, a médica não acreditou na história e disse que a marca da picada seria uma unha encravada. A mãe conta que o soro contra a picada do escorpião só foi aplicado 2 dias depois da entrada no hospital. A médica da Rede Pública de Saúde do DF ainda diagnosticou o menino com pneumonia. Nessas fotos, é possível ver a gravidade da situação. John ficou mais de 1 mês entubado e precisou ser removido para outro hospital. Ele foi agravando, que chegou ao ponto de precisar de uma UTI e eu tive que entrar na justiça para poder conseguir esse leito. Aí ele foi transferido para o Hospital de Santa Maria e ficou 1 mês internado em Santa Maria. O advogado que cuidou do caso entrou na justiça alegando que houve negligência médica. E o governo do Distrito Federal foi condenado pela 8ª Turma Cível de Brasília a pagar R$ 40 mil à família pelo erro. No decorrer do processo,
comprovamos que existiu um erro, uma falha na prestação do serviço hospitalar em 2 momentos. No primeiro, pelo diagnóstico equivocado da doença da criança, ali do envenenamento do escorpião. E no segundo momento, que o hospital negligenciou todos os procedimentos para transferir essa criança para uma UTI pediátrica, porque o quadro dela já havia se agravado bastante naquelas circunstâncias. O Conselho Nacional de Justiça lança em Brasília o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Dias Toffoli, participa do evento. O novo programa vai facilitar o controle de crianças acolhidas e melhorar o processo de adoção em todo o Brasil. É com o novo sistema que o Poder Judiciário pretende tornar mais fácil e rápido o controle feito pelos juízes sobre a situação de quase 50 mil crianças acolhidas em todo o Brasil. Desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, o novo programa emite alertas aos magistrados sobre a situação dos menores de idade. Um sistema inédito de alertas, através do qual tanto os juízes quanto as corregedorias podem acompanhar todos os prazos referentes às crianças e adolescentes acolhidos, aptos à adoção e também em processo de adoção, bem como dos pretendentes habilitados. Assim, haverá maior controle e celeridade na resolução dos casos. A ferramenta vai acabar com o Cadastro Nacional de Adoção e também com o Cadastro de Crianças Acolhidas. Agora tudo vai ser unificado em um único programa de controle sobre menores que estão em acolhimento. O novo sistema já foi implantado e está em teste em 6 tribunais. As novidades não param por aí. Pessoas interessadas em adotar uma criança também vão ser beneficiadas, já que agora poderão acompanhar em que posição estão no cadastro de adoção, além de poderem fazer a atualização dos dados. Pré-cadastro de pretendentes que poderão inserir seus dados pessoais e o perfil da criança e adolescente desejados. Área de acesso exclusiva para pretendentes que viabiliza sua maior participação no processo e possibilita a comunicação do judiciário com aqueles, através de e-mails enviados aos habilitados em vários momentos do processo. É possível agora, então, termos um diálogo com essas famílias que aguardam, ansiosamente por uma oportunidade de adotar. A reportagem completa sobre essa iniciativa do CNJ você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, às 6h30 da tarde. E mesmo antes dessas mudanças anunciadas pelo CNJ, o Judiciário do Rio Grande do Sul vem se antecipando para tornar mais eficiente o processo para unir famílias e crianças que buscam um lar. É o caso do aplicativo Adoção, lançado há 1 ano e já mostrando resultados bem positivos. Acolhidos que não têm mais a possibilidade de voltar para a família biológica e que se encaixam em perfis menos procurados pelos que desejam adotar, ganharam visibilidade com o aplicativo. Ao conhecer um pouco da história, dos sonhos dessas crianças e vê-las por meio de fotos e vídeos, habilitados no Cadastro Nacional da Adoção, flexibilizaram suas buscas. O perfil inicial declinado, daquele recém-nascido, daquela criança com uma idade menor, ele é flexibilizado para alcançar muitas vezes o adolescente, muitas vezes o grupo de irmãos e até mesmo criança portadora de alguma deficiência. Desde o lançamento do aplicativo em 10 de agosto de 2018, 147 manifestações de interesse foram registradas pela Coordenadoria da Infância e Juventude. Dessas manifestações, 4 crianças e adolescentes, sendo um grupo de irmãos, estão em aproximação. Outros 7, também com grupo de irmãos, estão com a guarda em andamento. E 4 adoções de adolescentes já foram firmadas. Os dados do Cadastro Nacional da Adoção apontam um avanço nas adoções realizadas no Rio Grande do Sul. São números que se referem à adoção de crianças e adolescentes que estavam incluídas no banco do CNA. Há 2 anos, foram 311 adoções. Ano passado, 425. E nos primeiros 6 meses de 2019, já foram efetivadas 228. A Coordenadoria da Infância e Juventude vem desenvolvendo diversos programas para impulsionar as adoções. Enquanto aguardam por uma família, outros projetos buscam levar a eles a inclusão e o convívio com o judiciário e a sociedade. A gente começa a trabalhar com a adoção tardia, com o aplicativo, com o dia do encontro. Nós lançamos o comitê do adolescente acolhido e aí mensalmente a gente conversa com esse grupo, Então, a partir daí, a gente buscou também algumas parcerias no sentido, de proporcionar acesso à cultura
para essas crianças e esses adolescentes, né? E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos hoje no estúdio a advogada Renata Cisne, que é especialista em direito de família. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom, nós vimos na reportagem a iniciativa do Sul, vimos também há pouco a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. São medidas que visam dar visibilidade a essa matéria e podem contribuir para a adoção de crianças em todo o país. Visibilidade e celeridade, que é o que as crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional, elas têm pressa. Elas têm pressa em voltar para uma família, em ter um lar, em ter um acompanhamento, ter educação, ter lazer de uma forma efetiva. Então, sim, já há algum tempo, através do Cadastro Nacional de Adoção, nós atuamos com a adoção, buscamos tornar o processo mais transparente e mais célere. Então, efetivamente, o que o Cadastro Nacional de Adoção vem trabalhando é nesse sentido, de dar celeridade e transparência para todo o processo de adoção. Doutora, é o que nós temos em relação a essa situação da adoção. Há crianças à espera de serem adotadas. Há um igual número de famílias querendo adotar, mas que ainda não tinham, isso vem se desenvolvendo, um acesso à informação a respeito dessas crianças? Nós temos hoje um número maior de pessoas querendo adotar do que de crianças e adolescentes aptos à adoção. Na verdade, qual a nossa grande dificuldade? É o perfil dessas crianças que esses pretensos adotantes querem. Então, quanto mais reduzido for esse perfil, maior vai ser a dificuldade de acesso a essa criança e esse adolescente ao lar. Por quê? Porque hoje o grande perfil é de crianças que sejam menores de 3 anos, preferencialmente meninas, brancas. Então, quando a gente começa a ampliar esse perfil inclui na nossa lista de pretensões, né, a crianças de cores negras, pardas, grupos de irmãos, aumenta a idade também dessa criança, desse adolescente que você pretende adotar. Então, quando você tem algumas ferramentas que dão visibilidade para essas outras crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção e que estão em busca de um lar, em busca de uma família, a tendência é que essas famílias esses pais que estão em busca dos seus filhos, né, dessa relação familiar, eles passem a ter acesso a essas crianças, esses adolescentes e também amplifiquem o seu olhar. Aquele perfil que geralmente começa bem reduzido, pouco a pouco, com esses trabalhos que têm sido feitos tanto pelo Estado quanto por grupos que trabalham com a adoção, ele tende a ampliar esse perfil e assim a gente vai ampliando as possibilidades dessas crianças e adolescentes serem adotadas. A participação nesses grupos de apoio, onde os pais, os candidatos, né, os pais que querem adotar, recebem informações, né? Essa participação é obrigatória? Então, tem a parte que é obrigatória, que é a parte do judiciário, então tem o psicossocial, para habilitação é necessário que se faça um curso, que se tenha realmente um número de horas, aulas, que se cumpra esse curso para que você tenha habilitação para adoção, mas os grupos de apoio, tanto antes da adoção quanto após a adoção, eles são uma ferramenta muito importante de fortalecimento dessas relações familiares. Tanto antes, para saber quais são as dificuldades que essa família vai encontrar quando receber uma nova criança, um novo adolescente, e também depois, porque existem dificuldades, assim como quem tem um filho biológico enfrenta dificuldades, e a gente tem o filho idealizado e tem o filho real. Então, a gente tem que lidar com o filho real. O aplicativo, ele é apenas no sentido de estabelecer esse contato, mas todo o processo posterior ele é extremamente importante. Todo o processo. A adoção, o vínculo afetivo, ele é feito com tempo. Então, a adoção é só o primeiro passo para que se estabeleça realmente um vínculo filial. Ok, Renata, mais uma vez, obrigada pela presença. Boa tarde. Igualmente. Boa tarde. Boa tarde. A seguir, livro sobre federalismo é lançado no Supremo Tribunal Federal. A obra de 1000 páginas reúne textos de 58 doutores em direito sobre conflitos entre municípios, estados e União. A Justiça Federal do Paraná acolheu o pedido da Força Tarefa da Lava Jato e determinou o bloqueio de 20 milhões de reais do ex-governador Beto Richa.
Além do ex-governador, 6 pessoas foram denunciadas pela prática de corrupção passiva e fraude licitatória e lavagem de dinheiro, relacionados à licitação da rodovia PR-323, que liga Maringá a Francisco Alves. O despacho também prevê a indisponibilidade de bens imóveis e de veículos e o sequestro de parte de um imóvel citado no esquema de corrupção. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal o início imediato da pena imposta ao ex-deputado federal Paulo Maluf. De acordo com a PGR, a execução provisória da pena deve começar para proporcionar a adequada resposta penal ao crime praticado há 9 anos. No ano passado, o ex-parlamentar foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão em regime domiciliar e ao pagamento de multa pelo crime de falsidade ideológica para fins eleitorais. Raquel Dodge solicitou ainda que a condenação seja unificada com as penas que já estão sendo cumpridas por Maluf, também condenado em outro processo pela prática de crime e lavagem de dinheiro. A Enfam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, promove em Brasília curso sobre processo coletivo. O diretor-geral da Enfam, o ministro do STJ, Herman Benjamin, fez questão de garantir as presenças de representantes de todos os estados brasileiros e de todos os tribunais estaduais e federais. Aqui nós estamos, a rigor, trazendo especialistas teóricos e práticos de todo o país, e com isso democratizando o conhecimento acerca desses temas extremamente complexos e relevantes para a prestação jurisdicional. O caráter democrático mencionado pelo ministro Herman Benjamin na abertura oficial do encontro se materializa na participação efetiva de todos os magistrados aqui presentes. Eles têm a oportunidade de compartilhar experiências, ideias, críticas, dúvidas e sugestões relativas ao processo coletivo no Brasil. O segundo curso nacional, O Juiz e os Desafios do Processo Coletivo, aborda o tema sob diferentes aspectos. O ministro do STJ, Moura Ribeiro, presidiu a primeira mesa sobre a proteção dos direitos coletivos e o novo Código de Processo Civil. Essa ideia da escola abrir as portas para um evento desse porte, para a gente poder sacudir a mente e pensar um pouco mais da forma coletiva, no que o judiciário pode efetivamente atender de modo mais célere, mais rápido, mais prestativo e com segurança jurídica a toda a coletividade. O ministro do STJ, Joel Ilan Paciornik, foi o presidente da mesa que teve como tema a sentença, a competência jurisdicional e a abrangência da coisa julgada no processo coletivo. É um tema que sempre trouxe muita inquietação para juízes e para operadores do direito. Eu acho que essa iniciativa da escola é muito boa, porque permite essa oportunidade de que se traga a debate um tema tão sensível como esse. Os painéis e oficinas são compostos por juristas e professores renomados de direito. O encontro vai até sexta-feira no auditório da Enfam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Foi lançado nesta quarta-feira o livro Federalismo Sem Juízo. A obra tem a colaboração de 58 autores. O evento na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal contou com a presença de ministros, magistrados e juristas. A obra de 1000 páginas reúne textos de 58 doutores em direito sobre conflitos entre municípios, estados e União. Tema importante, relevante, atual e que envolve não só um debate acadêmico, mas também questões concretas envolvendo uma inúmera quantidade de ações nesta casa. Mostrar os problemas, indicar quais são as mazelas, creio eu, dando conhecimento a todos, é um primeiro caminho para que se haja um diálogo aberto e uma solução. O federalismo reforça a democracia e reforça exatamente a luta pelos direitos e garantias fundamentais, quer em face dos municípios, quer em face dos estados, quer em face da União. Os ministros da Suprema Corte reforçaram a importância do debate apresentado no livro. É uma obra de extrema relevância para auxiliar na reflexão destes temas. E o mais importante aqui, que nós também temos tentado e buscado, que essas soluções também se dê fora da área jurídica.
com a União, com os estados, os municípios, atuando num novo pacto federativo. É produto de um conjunto de investigações acadêmicas relevantes sobre o federalismo, sobre a interpretação da Constituição na distribuição das competências entre União, estados e municípios, e ao mesmo tempo, até pelo título que contém uma legítima provocação, analisa os pronunciamentos dos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, sobre esta matéria. Era uma obra que estava faltando, porque há muitos trabalhos doutrinários sobre o federalismo, mas este enfoque exatamente de como o federalismo vem sendo tratado em juízo, mas especialmente no Supremo Tribunal Federal, era uma lacuna que foi agora colmatada. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde, até amanhã. Fique agora com o programa Papo Cidadão. E daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Acompanhe pela gente, pelo direto do plenário. Eu espero todos vocês.